Olá pessoal, estou começando aqui a live para comentar um pouquinho sobre esse negócio aqui, ó, Star Wars The High Republic. Como vocês podem ver, este livro Luz do Jedi é o começo dessa mega saga. Eu vou contar para vocês um pouquinho de como essa saga surgiu, por que essa saga existe, o que significa tudo isso, porque esse carinha aqui está prestes a estrear no live action com uma série que chega agora terça-feira no Disney Plus. Uma saga que se passa no mesmo período que esses livros todos que começaram a chegar aí há uns 3 anos atrás. Estes são os 3 principais livros da saga. Aqui é o começo da saga principal, o meio da saga principal, Ascensão da Tempestade, e o final da fase 1 dessa primeira jornada no campo da High Republic. Para a gente começar, lembrar um pouquinho de como foi o nascimento aqui dessa nova marca, desse novo selo em Star Wars. A ideia aqui da High Republic, na verdade, é uma ideia mista de 2 coisas que a Lucasfilm sempre fez. Primeiro é essa ideia de criar histórias em outros períodos do tempo, que não são os mesmos períodos de tempo que os filmes, né? O Lucasfilm sempre teve essa estratégia, né? Que Knights of the Old Republic já é uma coisa nesse sentido, né? Uma coisa que fazia isso, né? Que trazia a saga para muito tempo antes dos filmes. Essa é uma estratégia que sempre deu certo porque para esses projetos, né, os livros, as histórias em quadrinhos, até os games, às vezes é até mais fácil eles criarem esses outros períodos de tempo, porque tem hora que não dá para competir com os filmes, não só na questão da qualidade em si, mas na questão assim, da história, né? Você acaba competindo, né? Os roteiristas dos quadrinhos, né? Os escritores dos livros acabam aí competindo e roubando espaço do que poderia ser mostrado em um filme, em uma série, e aí acaba sendo uma confusão geral. Então a Lucasfilm sempre optou por dar essa certa liberdade aos escritores, né? Criarem o que quiserem, independente do impacto que isso terá nos filmes. Por isso a pretensão que às vezes acontece de criar essas novas eras. A High Republic é uma dessas eras, se passa em torno de 150 anos antes do episódio 1, então um século e pouco antes do início da saga que a gente acompanhou nos filmes. E fora isso também é um projeto multimídia, que é algo que a Lucasfilm também sempre fez, né? Essa é uma saga que começa nos livros, mas tem as suas repercussões nas histórias em quadrinhos, está ganhando uma série para o Disney Plus, vai ganhar games, já tem um desenho animado. Então esse grande projeto multimídia também já foi uma estratégia muito usada pela Lucasfilmes. Shadows of the Empire já é uma dessas sagas, um desses casos em que a Lucasfilmes usou muito bem isso. Uma saga que começa em um livro e acaba tendo esses desdobramentos em quadrinhos, jogos, brinquedos e tudo mais. Aqui no caso é apenas uma união dessas 2 ideias, né? A ideia desse projeto multimídia, né? Dessa saga que você vai contar através de várias mídias diferentes, com a união de uma nova era, que você tem literalmente todo um universo novo para você criar, para você contar histórias, sem ficar muito preso no que está sendo feito nos filmes, sem ficar muito preso nos personagens que a gente já conhece, já sabe o destino. Como vocês podem ver, acho que todos os personagens aqui da capa, alguns dos personagens principais dessa história são personagens novos, que temos Evar Kryze, Eozar Mann, Loden Greatstorm, Padawan Buriaga, que é apenas um dos Wookiees Jedi da High Republic, que é uma das marcas da High Republic, ter esse tipo de Jedi. Então é sempre uma experiência muito divertida quando você tem todo esse campo novo, esses brinquedos novos para você se divertir. A saga principal começa nesse Luz do Jedi, Charlie Soule, que começa a história
que conta como essa era, habitua o leitor a esse novo período, apresenta os seus principais personagens, os principais desafios que estão acontecendo nesta época e dá esse início que depois vai para vários outros livros, sendo estes, como eu disse, os 3 principais com a saga principal desta primeira etapa. Os escritores da High Republic criaram, através de um projeto chamado Projeto Luminous, criaram esse universo, né, criaram esse selo, essas histórias. E o mais bacana de tudo é que esses escritores se reuniram bem antes desse primeiro livro começar a ser escrito. Eles se reuniram e mapearam como seriam toda essa saga, né, como seria toda a história muito antes aqui do Soule escrever a sua primeira página. Isso deu uma unidade muito boa. Você vai acompanhando através dos livros, das revistas, todo o desdobramento. Você vê o quanto que as coisas se encaixam direitinho, né? Acho que os fãs, uma das chiadeiras dos fãs nos últimos filmes, ao menos nos últimos episódios, é que faltou esse planejamento, né? Que a cada filme parece que os autores seguiam numa direção diferente e que acabava contradizendo o anterior. Aqui não, aqui você tem uma tapeçaria enorme, um enorme quebra-cabeça que aos pouquinhos as peças vão se encaixando e vão se encaixando perfeitamente numa progressão supernatural, até as reviravoltas que vão acontecer ao longo das histórias são reviravoltas até que naturais. Você começa a perceber mesmo que posteriormente o quanto as sementes já estavam todas sendo colocadas até esses desdobramentos acontecerem. Então você tem uma unidade muito bacana e este é um dos diferenciais. Esses são os 3 livros principais. Existem outros 3 livros da fase 1 lançados no Brasil que contam histórias que acontecem entre as histórias dos livros principais. Os americanos têm uma divisão que a gente não segue exatamente no Brasil, que é a divisão dos livros adultos e dos livros para jovens adultos. É mais ou menos como seria o livro adulto para um infanto-juvenil ou adolescente, algo assim, sendo que esses 3 seriam mais para os jovens e esses outros 3 aqui que eu mostrei são mais voltados para adultos. Mas como no fundo é tudo Star Wars é meio que para todas as idades, então quase não tem, apesar de editorialmente ter essa diferença, quase não tem essa diferença quando você pega o livro para você ler, né? É tudo Star Wars no final das contas. A diferença que eu acho que vocês vão notar é que enquanto os livros principais, além de contar a história principal, eles têm mais protagonistas adultos, enquanto esses que seriam a nossa tradição no Brasil de livros mais infanto-juvenis, ou livros adolescentes, ou jovens adultos, tem personagens mais jovens, como é o caso do Padawan aqui, que está na capa, o Silas Reef, a Afi aqui, que é uma piloto que também é jovem. Você tem aqui nos outros livros outros jovens, a Sai, a Vernestra, ainda super jovem aqui, já vai aparecer mais envelhecida na série The Acolyte. Então, a diferença é essa. Alguns personagens mais jovens, você vê mais o ponto de vista dos padawans, digamos assim, né, dos younglings, ao invés dos adultos, mas a diferença acaba sendo apenas essa. Às vezes uma escrita um pouco mais moderna, né, do que nos livros adultos, para pegar o pessoal mais jovem, mas fora isso é puro Star Wars. Isso é só os livros, é bastante coisa, são 6 livros nesta primeira fase. Eu vou contar depois a diferença das fases, você vê o tamanho dos livros aqui. É uma leitura super divertida, super gostosa, recomendo demais para quem gosta de ler Star Wars, porque são livros muito conceituados. Este, que é o início de tudo, é um dos melhores lançados, não só no novo cânone, mas eu acho até, se comparando com os livros do Legends, é um livro super bacana, que faz uma tarefa muito difícil, que é você contar uma boa história, mas ao mesmo tempo apresentar todo esse outro lado desse universo, todo esse bastião de novos personagens, são centenas de novos personagens ao todo.
A maioria desses personagens muito legais, e é por isso que tem bastante livro, né? Não só porque tem muita história para contar, mas porque tem muito personagem bacana e ao longo desses livros esses personagens vão ganhando mais espaço, vão ganhando mais desenvolvimento e no final você acaba gostando de praticamente todos esses personagens. Acho que não tem um desses personagens que estão aqui nas capas que você acaba não gostando. São personagens realmente muito interessantes. Cada um vai assumindo aqui o protagonismo numa das histórias. E a parte aqui dos livros, né? Que você tem, só para lembrar, uma curiosidade do Young Novel e dos Adult Novels, os jovens adultos aqui tem essa marcação que é esse sabre de luz que aparece ao lado do logotipo, ao lado do logo da editora, enquanto os adultos é o brasão dos Jedi da High Republic. Você vai ver essa imagem bastante, esse brasão aqui, esse símbolo, que é o símbolo dos Jedi desta época, uma forma de ajudar a diferenciar os livros. E, como eu citei, os livros principais, 3 livros principais e 3 livros que vão intercalando e dando mais destaque a alguns personagens, vão aprofundando a história. Mais ou menos para quem aí conhece os quadrinhos, você tem uma grande saga como, sei lá, Crise nas Infinitas Terras, e você tem as histórias que vão acontecendo simultaneamente, dando mais enfoque em um personagem e tal. Na ordem dos livros, ordem cronológica de leitura, começa com Luz do Jedi, o primeiro livro adulto que inicia toda essa saga. Você já vai para o segundo livro Young Adult Novel aqui, que é o Na Escuridão, que acontece pouco tempo depois. Como eu citei, mostrando mais o lado dos Padawans, uma aventura que eles vão viver aqui, vai ter bastante impacto esse livro nos quadrinhos da saga. A história volta para a saga principal neste Ascensão da Tempestade, que funciona quase como um evento assim, bem no meio da história, que vai trazer grandes transformações, grandes mudanças para essa história. A história segue, volta de novo para o Infanto Juvenil aqui, para o Young Adult Novel, Fora das Sombras, que dá prosseguimento à saga, apresentando de novo os jovens personagens e essa jovem personagem que será muito importante no seriado. Não será muito importante, terá sua importância. Ela não é o principal do seriado, mas a saga dela começa aqui. Daí volta para o final dessa primeira fase, que é esse livro. Esse livro é o final dessa história que está sendo contada, ao menos nessa primeira etapa. E esse último livro aqui acontece simultaneamente a esse último livro principal, mas eu recomendo que se leia ele depois, porque como ele acontece simultaneamente, ele dá muito spoiler desse principal, e como ele é o principal, é o encerramento da história, e acontece muita coisa mesmo aqui, nessa história aqui. Se você ficar sabendo de antemão, pode estragar um pouquinho da graça, apesar dele ser acontecer simultaneamente, é recomendado ler por último, ao menos na questão dos romances. Fora desses romances, que já é bastante coisa, tem os quadrinhos que eu vou começar a mostrar agora. Começando com esse primeiro título aqui, que é até High Republic, que é feito pela Marvel. Aqui existem 2 quadrinhos principais da saga sendo lançados no Brasil. Este High Republic, que são os quadrinhos principais, meio que fazem as vezes dos livros principais, dos livros adultos. E tem também uma história em quadrinhos, que é esta daqui, The High Republic Adventures, que de novo, seguindo o formato dos livros, né, dos infantos juvenis, dos Young Adult Novels, se concentram em personagens mais jovens, se concentram mais nos Padawans, mais nos Younglings e por aí vai. Então você tem as 2 revistas, são 2 séries diferentes, baseadas no mesmo universo, dando continuidade às histórias que a gente está lendo nos livros, acompanhando muito dos mesmos personagens, apesar de que os quadrinhos também têm personagens próprios que de vez em quando dão as caras nos livros, mas que acabam protagonizando mais as revistas mesmo, e essa divisão. Este que é, digamos, a revista principal, acompanhando, digamos, os Jedi principais, os Jedi mais adultos, e este que acaba aí sendo também interessante, que acompanha aí os Padawans. E não se preocupe, os Padawans também têm muita importância. Eu não quero estragar as surpresas da história para contar exatamente por que
Muitas vezes os padawans assumem o protagonismo para não estragar as surpresas, mas existe isso. Voltando aqui no principal. As revistas começam depois dos 2 primeiros livros aqui. Luz do Jedi, começo de tudo, e também segue os eventos de Na Escuridão. Então, quem quiser acompanhar as revistas, óbvio que dá para acompanhar as revistas sem ler qualquer coisa, mas você perde muita coisa que estava acontecendo previamente. Então, aí é mais recomendado quem for ler as revistas, ler ao menos os 2 primeiros livros, e depois, se você quiser seguir nas revistas, você vai ter que acabar de ler os outros romances também. Aqui, os personagens, como eu citei, existem personagens dos livros que dão as caras nas revistas. A Evar Cris aqui, ela dá a cara aqui na revista também. Ela é uma das personagens principais do livro principal e acaba também tendo protagonismo na revista. Mas tem também 2 personagens que assumem mais protagonismo nos quadrinhos e não nos romances, que é a Kiv Trainis, que é esta Padawan que se tornará logo uma Jedi, e o mestre dela, que é o Skir. É um mestre diferente, né? Os Trandoshianos, que é essa raça, dificilmente viram Jedi. Este é um dos únicos na história dos Jedi a se tornar um Jedi, então faz parte da história dos dois, essa dinâmica diferente dela ter aqui um mestre super diferente. Ela é uma personagem super bacana, a gente meio que já sabe o destino dela, que em um dos livros da série que acontece junto com os filmes, na série normal, existe um dado que conta exatamente o que aconteceu com essa personagem no futuro. Não quero contar aqui para não estragar a surpresa, mas é extremamente interessante o futuro dessa personagem, e a gente vê aqui nas revistas aos pouquinhos o que está acontecendo na jornada dela para ela chegar nesse destino super curioso que a gente já conhece de outros carnavais, apesar da novidade aqui. Só uma coisa bem Interessante. Vocês podem ver esses quadrinhos da High Republic, ele é bem fininho. Que agora, comparado com agora, que os volumes são bem grandes, eu vou comparar com o volume mais recente, você pode ver o tamanho do bicho. É que existiu essa mudança editorial no mercado no Brasil. Quando a High Republic começou a ser lançada pela Panini, você tinha ainda muito esse projeto de revista mesmo. Essa edição nacional é o equivalente a 2 edições da revista americana, que nesse caso são o número 1 e o número 2 da edição americana, compiladas numa única revista no Brasil. Atualmente, basicamente quase tudo que a Panini está lançando é mais esse formato não de revista, mas de volume. É um formato maior, vocês podem ver, tem até nome aqui, ó. Esse aqui é o volume 6. Não é mais nem número mais, né? A gente usa volume, né? Não é mais número 1, número 2, número 3. Não, são volumes, porque eles acabam compilando mais edições americanas numa única revista, quase como se fosse um pequeno encadernado. Aqui no caso, ele representa as edições de número 11 a número 15, mais aqui 2 de uma minissérie, todas encadernadas numa única edição, porque para o mercado editorial no Brasil, isso aqui compensa mais, né? Porque imagina, 2 volumes desses são equivalentes a uma produção americana de 1 ano. São 12 edições compiladas em 2 volumes desse carinha aqui. Então, ao invés de você lançar uma revista por mês, você lança 2 volumes por ano, e é o equivalente a 12 edições mensais. Daí você imagina o quanto que dá para você economizar, até em termos de logística, né, de você ter que ter todo um aparato para pegar essas revistas mensais e colocar nos postos de vendas mensalmente. A Panini optou, já que os quadrinhos é um mercado mais de nicho, mais para colecionador mesmo, então se opta por lançar os volumes, que daí você só tem, digamos, 2 desses por ano, e está tudo certo. O High Republic foi pego meio que no meio dessa mudança, então as primeiras revistas desse formato, aqui eu vou pegar o volume 2, volume 2 também era ainda no formato de revista. Volume 3, volume 4, volume 5, todos no formato de revista ainda,
só no volume 6, por isso o volume 6 teve essa mudança. Curioso que daí já a High Republic Adventures, já desde o início, já foi sendo lançado no formato de volume mesmo. E é por isso que ao invés de, digamos, 6 edições, são 3 edições. Essa é a segunda edição. E esta é a terceira edição. Como vocês podem ver o quanto que dá para... Quanto você acaba resumindo bastante, né? Eu acho que esse volume 6 ele é o equivalente aqui a umas 3 dessas revistas aqui. Então, o quanto isso é benéfico em termos de economia mesmo para a editora. Né? Você acaba economizando toda a logística, que é ficar lançando pequenas coisas, e é preferível lançar uma coisa maior. Por isso que tem essa diferença. Então, além das duas sagas, High Republic Adventures, você tem ainda algumas minisséries, alguns especiaizinhos em quadrinhos que acabam acompanhando. Um desses especiais, que é essa minissérie aqui que foi lançada nos Estados Unidos, aqui foi lançado já encadernado, né, a minissérie toda, acho que em 5 partes, num volume só, que dá destaque para esta personagem aqui, que é uma personagem que aparece no segundo livro principal, né, no segundo livro adulto, que já vou pegar aqui para mostrar para vocês. Essa moça aqui está nesse livro aqui, The High Republic, Ascensão da Tempestade. Ela é uma das personagens que aparece com bastante destaque no livro. Então, para contar a backstory dela, para contar de onde que ela veio, você tem aqui este quadrinho, que não faz parte dos quadrinhos principais do Adventures nem da High Republic, mas é que uma minissérie que foi lançada à parte. Outra coisa que foi lançada à parte é essa outra minissérie super importante, para dizer a verdade. Ela tem muita informação que acaba impactando os romances e tudo mais. Aqui no Brasil, meio que colocaram como se fosse o volume 7 da High Republic, do título principal, mas não é o volume 7 não. Meio que funciona como o volume 7 no Brasil, mas nos Estados Unidos foi uma minissérie à parte, foi uma minissérie que eu acho que em 5 edições, minissérie em 5 edições, que ajuda a dar um fechamento bacana nessas histórias nas revistas, e acaba sendo parte disto tudo. O outro meio que especialzinho que lançou é esse daqui, que na verdade é uma compilação de várias histórias em várias eras de Star Wars, em torno desta nave aqui, que se chama Halcyon, que é essa nave que aparece aqui no canto, que nos Estados Unidos chegou a ser até uma das atrações turísticas lá nos parques da Disney. Essa nave, na verdade, chegou a virar até um hotel lá perto da Disney. Você poderia pagar para ficar nesse hotel todo customizado em Star Wars, né? Se sentindo dentro de uma nave de Star Wars, mas na verdade é um hotel com várias atrações e tudo mais. Essa nave, canonicamente, ela existe dentro das histórias, né? Por isso que foi criado um parque em cima dessa nave. E uma das histórias se passa na High Republic e tem esse carinha aqui que é o Padawan Boriaga como protagonista dessa história curta. Então, para quem gosta de comprar tudo, né, quer ter a saga inteira, ainda tem essa edição extra, digamos assim, que tem um pouquinho da High Republic. Como eu citei aqui, né, eu tinha citado no livro, que este é o símbolo dos Jedi dessa época. Aqui está o símbolo na barriga aqui do Boriaga. Então acaba sendo aqui um extra a mais. E falando em extra, você tem essa edição aqui que não é muito comum no Brasil de lançar, que são as edições com capas variantes. Esta é a primeira edição, a primeira revista que eu já tinha mostrado aqui atrás. Essa é a mesma edição aqui. Essa edição aqui saiu com uma outra capa, com essa capa variante, capa bonita, né? Esse pôster aqui praticamente, daqui Trains com o Yoda aqui embaixo, né? O Yoda que tem idade suficiente para já estar bastante atuante na High Republic. Então foi lançado essa revista aqui com essa outra capa que eu peguei porque tá o preço baratinho e capa bonita. E bom comentar um pouquinho, já que o Yoda está na capa, comentar qual que é a importância do Yoda aqui nessa época. Como a história se passa aqui há 150 anos antes do episódio 1, o Yoda e até alguns outros personagens já existiam nesse período, mas sabiamente os escritores dão muito pouco espaço para esses personagens que a gente já conhece, não só para desenvolver os novos personagens,
mas para se aproveitar do fato que a gente não sabe o destino desses novos personagens. Então a gente sabe que o Yoda sobrevive até o episódio 1, a gente sabe que na verdade ele sobrevive até o episódio 6. Então quando os escritores tiram o foco do Yoda e vão para os novos personagens, como a gente não sabe o destino desses personagens, tudo se torna uma surpresa. E acredite, existem muitas surpresas. Os autores dessa era não têm o menor pudor de matar personagens, inclusive personagens já queridos. Assim, não penso que porque o personagem parece ter um certo protagonismo, que ele vai sobreviver até o final da saga. Existe esse tipo de surpresa que, se ele se focasse no Yoda ou em outros personagens que a gente já conhece e que estavam vivos 200 anos antes dos filmes, a gente perderia esse tipo de impacto. Então é uma coisa bem bacana que a saga faz. É dar a sua devida importância, não? O personagem aparece, dá as caras de vez em quando, tem a sua participação, mas o foco é na novidade da era em si e na novidade dos personagens serem novos. E uma das coisas novas que saiu junto é este mangá também, centrado aqui nessa mesma era, né? Que é bem bacana esse mangá. Quem assistiu Star Wars Visions vai se identificar bastante, porque o estilo visual aqui é muito parecido do que já foi feito nessa série de animação, que copiou bem o estilo dos animes. Então quem gostou de Star Wars Visions vai gostar também bastante deste mangá. O mangá é um pouquinho à parte do que está acontecendo nos romances, ao menos ele não tem grande impacto, essa revista não tem grande impacto nos romances e nos outros quadrinhos em si. Acontece mais o inverso, né, dos quadrinhos, dos outros quadrinhos e dos romances terem um impacto nessa história que foi lançada no Brasil em 2 partes. Mas é interessante porque é um estilo que muita gente gosta. Hoje é o estilo principal, né, do mercado no Brasil, que é o mangá. O mangá é o que mais vende, também está ganhando cada vez mais espaço nos Estados Unidos. Então não é à toa que até o Star Wars acaba se rendendo aqui ao formato do mangá. Aliás, apesar de ser mangá, como é uma produção ocidental, é uma produção da Lucasfilm, é uma produção americana, a forma de leitura é a nossa própria forma de leitura ocidental, né? Ou seja, este mangá ao menos não começa de trás para frente, né? Então este lembrete que, apesar de ter autores japoneses, aqui ilustrações de Mizuki Sakakibara, como a história, a produção toda é americana, o formato de leitura é o nosso formato ocidental, da esquerda para a direita. Então aí, essa é a única diferencial, a única coisa diferente dos mangás que temos por aqui. Agora voltando aos livros, para contar um pouquinho do porquê que isso aqui tudo é importante, né? Por que esses livros, por que essa saga é importante, por que o fã de Star Wars tem que se importar com esse negócio, né? Porque afinal de contas, que tanto de história é essa que existe há 150 anos antes do episódio 1? Eu até demorei bastante para começar a ler os livros. Os livros saíram meio que na época da pandemia, uns 3 anos atrás. Eu demorei um pouquinho para pegar esse primeiro, porque eu também tinha essa dúvida, né? O que de história interessante, o que de personagem interessante existe antes do episódio 1 que a gente já não saiba. E a minha surpresa é que, na verdade, existe muita coisa, porque uma das coisas que estes 200 anos fazem é colocar em contexto tudo que a gente assistiu posteriormente nos filmes. E o contexto que esses livros dão nos ajudam demais a entender a história, a entender o porquê que as coisas aconteceram da forma que aconteceram entre os episódios 1 e o 6. Porque, acho que como o nome já meio que indica, a Alta República, você está na época de verdadeiro auge dos Jedi. Uma das características disso é que até as roupas dos Jedi têm esses tons dourados misturados com branco, com vários ornamentos que os diferenciam bastante, né, do tipo de roupa que eles usam nos filmes e tal. É porque essa aqui é uma época de ouro. Os Jedi, né, eles estão no seu auge, né? Tá tudo, a prosperidade na galáxia está cada vez maior, está tudo funcionando.
2000 anos os Jedi mantêm a paz, então está tudo acontecendo nos conformes, né? Os Jedi não são guerreiros nessa época, eles são apenas grandes símbolos da paz, né? Mantedores da paz mais do que qualquer outra coisa. Tanto que muitos Jedi desse período se concentram em estudos, na própria espiritualidade, estudar a força, do que são, digamos, policiais que ficam rondando a galáxia para resolver as coisas. Não, aqui é uma outra época. E a parte bacana de você conhecer os Jedi no seu auge é que a gente tem a comparação automática com os Jedi no período da sua queda, que vai acontecer lá entre os episódios 1 e 3. Este contraste de como eram os Jedi, não só no quesito de estarem no auge, mas no quesito do quanto os Jedi antigamente não eram tão ortodoxos. Eles não eram tão fechados, os Jedi tinham um pouco mais de liberdade, né? Eles acreditavam, né? Seguiam mais ou menos as mesmas coisas que os Jedi que a gente conhece dos filmes, mas havia mais espaço para pensamentos diferentes, as regras não eram tão fixas. Então, assim, você tinha vários outros pensamentos que ajudavam os Jedi a lidar com as mesmas questões que os Jedi futuramente vão enfrentar nos episódios 1, 2 e 3, mas, no final das contas, eles acabam buscando soluções diferentes, não as mesmas soluções que os Jedi da época da queda vão buscar. E esse é um dos motivos que justificam a queda, que, afinal de contas, depois do auge, acontece a queda. E a gente vê de quando começou essa queda. A gente sai desse auge, as coisas começam a piorar aos pouquinhos, a cada um desses romances, a cada uma dessas histórias em quadrinhos. Você vai vendo, vai lendo aos pouquinhos o quanto esta paz, este período de prosperidade começa a ser desafiado. Esta paz vai desaparecendo, acontecem inúmeras mudanças, e mudanças na própria filosofia dos Jedi, que deixam de ser essas figuras mais libertas, com menos regras, e vão se tornando mais ortodoxos, mais fechados na sua própria doutrina, e no final das contas isso acaba ajudando bastante ao lado negro dominar aqui as coisas a partir do episódio 1. E a série do Acolyte vai ser muito em cima disso. É uma continuação, não da história que está sendo contada, né, nesses livros, nessas histórias em quadrinhos, que a série, na verdade, se passa algumas décadas depois destas sagas. Essas sagas aqui acontecem algumas décadas antes do início da série. Mas, tematicamente, a série dá prosseguimento a essa ideia de queda, né, essa ideia de transformação na galáxia e até entre os Jedi, onde os Jedi vão deixando aqui o seu período de ouro, de vestimentas de ouro, vestimentas brancas, né, mostrando que é uma época de paz. E aqui, desde esse período, as guerras começam a aparecer, e com isso a volta do lado sombrio da força, a volta dos Sith, que acabam aí destruindo a ordem e dominando a galáxia. E é esses comparativos que tornam essas histórias super interessantes. Eu acho que não tem Jedi principal aqui, nesses romances, nesses quadrinhos, que não enfrentam mais ou menos as mesmas questões que o Obi-Wan enfrentou, que o Anakin enfrentou, que o Mace Windu enfrentou. É basicamente as mesmas questões, mas você vê como eles eram de uma época diferente, tinham um pensamento diferente, eles encaram muitos desses mesmos desafios de formas diferentes. E é por isso que eles mantêm o seu auge, ao menos durante mais algum período. Mas, ao longo das histórias, eles vão ficando mais próximos do que a gente acompanha nos filmes, e, portanto, vão começar a cometer os mesmos erros estratégicos, de filosofia, até erros éticos, que é o que acaba justificando por que os Sith voltam, por que tudo acontece, por que o governo já é totalmente corrupto no episódio 1. Então tudo isso começa aqui, no seu auge, acontecendo toda uma queda. Pegar um pouquinho aqui quem são os vilões dessa saga. Aqui vocês podem ver
pelos quadrinhos, pelos livros, que as histórias são muito voltadas para os Jedi. Você tem personagens humanos, você tem, né, alguns personagens, né, como a pilota aqui, a Sil. Você tem figuras humanas, mas, como vocês podem ver, boa parte da saga está voltada mesmo para os Jedi. Os Jedi são os protagonistas. E quem são aqui os vilões, né? Quem são aqui os antagonistas dessa história? Você tem alguns antagonistas, alguns dão as caras, você pode ver aqui os Hutts dão as caras, você tem grupos de piratas espaciais que dão as caras, você tem outros tipos de criaturas que dão as caras. Eu não quero dar muito spoiler, mas vocês podem ver pela garrinha aqui. Existem criaturas que dão as caras, mas especialmente esse povo aqui, se chama os Nihils. Eles são, digamos, os vilões principais. E uma das coisas que eu mais gosto nessa série, né, nos livros e nas revistas, é que estes arqui-inimigos, eles começam muito pequenos. Quando você vai ler aqui o Luz do Jedi, esses personagens, os Nihils, serão apresentados, mas eles são meio que um grupo de piratas espaciais, assim, que ninguém dá muita importância. Assim. Eles são muito mais um incômodo do que uma ameaça. E o bacana, e isso não é muito comum, é que aos pouquinhos, na sequência dos livros, este pequeno grupo vai se reorganizando, vai crescendo, vai se tornando algo muito maior e se torna mesmo o grande adversário dos Jedi dessa época. Normalmente, as narrativas sempre mostram, digamos, o lado do mal já constituído, de certa forma, e os mocinhos começando lá de trás, né? Meio que a lógica do RPG, né? Que você começa lá, aos pouquinhos, vai subindo de nível, até ter poder suficiente para enfrentar os grandes chefões. Aqui a lógica é meio que inversa, onde os Jedi é o poder já dominante, né? É o poder no auge, é o poder já constituído, e esses pequenos grupos de antagonistas, começando pequeno, você acaba nem dando muita importância, os personagens da galáxia não dão importância, a gente quando está lendo acaba também não dando muito, mas daí você tem o prazer de aos pouquinhos ir acompanhando esse crescimento, né? Esses personagens antagonistas, que começam mais como sendo muito mais uma dificuldade pequena, algo passageiro, e vão se tornando grandes adversários. Você vê esse crescimento, né? As modificações que vão acontecendo nesses grupos, o crescimento que eles têm, e eles se tornando, enfim, como eu vou mostrar aqui, a Lorna Dee, que é uma das vilões da saga, se tornando aí os grandes vilões que eles são. Este volume 6, esqueci de comentar, ele tem uma característica bacana também, é que ele tem os 2 volumes, aqui no finalzinho, de uma minissérie, que é a minissérie que conta a história do Marchion Ro, que é digamos, o antagonista principal desta época, né? Você pegar os grandes vilões, provavelmente ele aqui, Marchion Ro, é o vilão principal, e desde o primeiro livro você vai acompanhar o crescimento dele, desde digamos, um pirata desgarrado até um grande líder, um grande malfeitor que acaba sendo um desafio à altura para os Jedi. Então é legal também que nesses volumes você não só tem a impressão das revistas de linha, mas você tem também essas minisséries, esses especiais sendo colocados no próprio corpo da revista, já que acaba sendo muito, muito, muito importante. Então, quem for assistir o Acolyte precisa ler tudo isso aqui? Na verdade não, a série em si se passa mais ou menos no mesmo período, mas a conexão com essas histórias é uma conexão mais temática, né? É mais uma sequência temática do que está acontecendo do que uma sequência da própria história em si, né, seguindo os próprios personagens. Só a Vernestra, que é uma das personagens dessa primeira fase, que está confirmada para aparecer na série, ao menos a sua versão já mais envelhecida, né? Aqui ela é ainda uma jovem, mas já no seriado ela é uma personagem mais madura. Aqui a Vernestra estava procurando essa menina. Ela é super importante nos livros, nos quadrinhos.
Ela é única desse povo todo que está ao menos confirmada a aparecer na série, já uma veterana na época da série, aqui é uma jovem. Ela é uma personagem bem bacana, que ela tem algumas diferenças. Ela é uma personagem prodígio, ela começa muito jovem, ela se torna uma cavaleira Jedi muito jovem, ela se forma de Padawan muito jovem, ela consegue um primeiro aprendiz muito jovem, e tudo isso leva a uma rápida ascensão. E uma das coisas mais legais que este livro aqui, Fora das Sombras, mostra é a relação que ela tem com a força cósmica. Em Star Wars a força é dividida em duas. Existe a força viva e a força cósmica. A força viva é a força que existe ao redor de todo mundo, nas coisas, enfim, ao nosso redor. E a força cósmica é essa coisa, digamos, maior, que preenche a galáxia toda e vai além até do que a gente conhece. É um lado super espiritual e essa personagem tem uma conexão toda espiritual, que é esse lado ainda mais místico da força. E é uma coisa muito bacana e provavelmente a série vai mostrar um pouquinho disso, o quanto ela é diferente. Aqui você pode ver o sabre dela, é um sabre diferente, o sabre dela se torna um chicote, tem hora, ela tem vários poderes diferentes por causa dessa conexão diferente que ela tem com a força. E isso vem desse fato desses Jedi todos serem Jedi menos ortodoxos. Vários desses Jedi têm poderes diferentes, têm relações diferentes entre si, coisas diferentes por causa disso, né? Porque quando eles são de uma outra cultura, digamos assim, eles têm um outro pensamento, eles muitas vezes enxergam a força de uma forma diferente do que os Jedi dos filmes acabavam enxergando. Eles acabam até desenvolvendo uma outra relação com a força, uma outra relação com o universo, e disso vem poderes diferentes, vem coisas diferentes, vem histórias diferentes, e é por isso que é muito legal esta saga. Tem uma outra personagem que eu queria descobrir ela aqui, não sei se eu vou conseguir achar ela no meio da história toda aqui, que é uma outra personagem super diferente. Não, acho que não vou achar ela nessa edição não. Mas aqui está a Evar Kriss montando um Rancor. Quem se lembra, o Boba Fett na série fez algo parecido, né? O Boba Fett ele acaba aí cavalgando um dos Rancores, e a Evar Kriss já meio que fazia isso já desde a época da High Republic, 200 anos antes. Essa Jedi que é uma das principais. Aqui comentando, né, sobre a questão dos poderes, uma das questões que eu acho bem bacana é que cada Jedi dessa época acaba interpretando a força de uma forma diferente. A Evar Kriss aqui, ela enxerga a força quase como se fossem notas musicais. Ela literalmente escuta a música da força. Então ela acaba criando toda uma relação super diferente com a força, porque ela tem essa outra forma de enxergar como funciona aí, esse campo de energia vivo que permeia a galáxia. Você vê como cada um desses Jedi aqui são únicos. Você vê a Taiori, que aqui tem um sabre, tem características Jedi, mas já veste coisas diferentes, ela tem toda uma filosofia diferente. Cada um desses personagens tem coisas assim, eles não são iguais, eles são bastante diferentes entre si, e é por isso que desta multidão de novos personagens você acaba se interessando por todos, porque cada um deles vai trazendo aspectos diferentes, né? Em termos de história, em termos de compreensão da força, o que esses personagens representam, o que esses personagens pensam e tudo mais. Outra das características aqui desse período, do Jedi desse período, já que é um período de prosperidade, de auge, é que eles usam menos o que a força esteja com você e usam mais este grito de guerra aqui, pela luz e pela vida. Isso, acreditem ou não, já apareceu canonicamente em Star Wars, na série do Obi-Wan Kenobi. Tem um pequeno trecho que o Obi-Wan está lá na passagem, ele encontra alguns escritos na parede. Um desses inscritos na parede era esse grito de guerra desta turma aqui, desta época, que já na época do Obi-Wan já não era mais tão usado. E esse tipo de inserção
da High Republic nas coisas de Star Wars está cada vez mais frequente. Você vai ter uma série que se baseia na High Republic, mas elementos desta era já estão aparecendo em outros quadrinhos, em games. Quem jogou aí o último game do The Fallen Order, um dos personagens principais é um Jedi desta era aqui, que acaba acordando, digamos, na era dos filmes. Fica preso lá no tanque de Bacta e acorda 200 anos depois. Então, assim, uma das importâncias de tudo isso que está acontecendo já há 3 anos neste universo aqui é que elementos que estão sendo desenvolvidos neste universo estão dando as caras agora em séries, em games, em histórias em quadrinhos, histórias em quadrinhos regulares da saga, né? As histórias lá com Luke Skywalker, Princesa Leia. De vez em quando um elemento desse daqui, ou dessa saga, aparece para fazer companhia, o que é super interessante. Aqui eu achei a revista que eu queria. Tanta coisa, gente, que você tem que ficar procurando. Tem uma personagem aqui que eu quero achar, que ela é super importante também, nisso de mostrar esses diferenciais, né, como cada personagem se porta diferente. Achei ela rapidinho aqui. Aí, tanta coisa que eu não consigo nem pegar direito. Essa aqui é a Orla, ela usa essa roupa toda branca, porque ela é um tipo de Jedi que era bastante comum nesse período, apesar que nesse período esse tipo de Jedi já era meio que mal visto, que é uma Jedi que continua Jedi, não abandona a força, mas digamos que meio que abandona a ordem em si, a ordem do Jedi, ao menos não segue mais o que o Conselho Jedi decide. Basicamente, esses Jedi chegam tem um insight de que eles precisam seguir a força mais do que seguir a ordem Jedi. É a força que vai diretamente se comunicar com eles, né? Passar quais que são as missões de vida que esses personagens vão ter, não mais a ordem em si. Eu lembrei muito dessa personagem assistindo o Ahsoka. A Ahsoka é um pouco disso também. A Ahsoka, ela deixa a Ordem Jedi. No fundo, continua sendo uma Jedi, mas não uma Jedi que está seguindo a Ordem, mas uma Jedi que está seguindo a própria Força, né? o lado luminoso da Força. Tanto que não é à toa que tanto a Ahsoka quanto a Orla acabam usando esta roupa branca, toda diferente aqui, que a diferencia, que a faz ser uma dessas personagens diferentes. Tem até um nome para esses personagens. Aqui a Orla aqui, que é as Desbravadoras ou Desbravadores. No original americano, esses personagens são chamados de Wayseekers, né? Os que estão procurando o caminho. Então são Jedi com filosofias bem diferentes, né? A Jedi que abandona a ordem em certo sentido, mas não deixa de ser Jedi. É recebida pelos outros Jedi assim, né? Como uma Jedi que não segue mais o conselho Jedi, mas segue sendo uma Jedi em todos os outros sentidos. É uma Jedi que é guiada não pelas decisões do conselho, mas guiada pela própria força, porque, digamos assim, é o caminho que a própria força quis que essas personagens seguissem. Nessa época em si, esse tipo de decisão já era uma decisão já meio que polêmica. Nem todo Jedi aceitava muito bem quando um companheiro seguia por esse caminho, mas muitos outros acabavam aceitando, como você pode ver, que ela está em parceria com outros Jedi, né? Alguns Jedi aceitavam muito bem esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa, eu acho que, ao menos em tese, a Ahsoka acaba fazendo mais ou menos o mesmo caminho, mostrando que desde essa época aqui já existiam esses Jedi menos ortodoxos que pensavam na força de forma diferente, pensavam nas coisas de forma diferente. É muita coisa? É, mas também é super divertido. E falando em muita coisa, tudo isso que eu mostrei aqui, esses quadrinhos, os livros que eu mostrei aqui, é a fase 1. Qual é a história dessas fases? Quando a saga começou a ser criada,
os criadores da High Republic dividiram a história em 3 fases. Sim, 3 fases, como se fosse as 3 trilogias. A primeira fase, apresentando todo esse universo, começando aqui, lembrando sempre, tudo começa aqui, Luz do Jedi. Luz do Jedi começa a primeira fase. A primeira fase termina neste a Estrela Cadente. E depois se inicia a segunda fase, que vai começar a sair no Brasil este ano, ao menos em termos de romance. Porque em termos de quadrinhos, alguns desses quadrinhos já saíram aqui. E uma das diferenças das fases, para ajudar na identificação, é que enquanto a fase 1 tem esses logotipos dourados, com fundo dourado, a fase 2 já tem esses tons de azul. E o que é essa fase 2? A fase 2 volta ainda mais no tempo. Se a primeira fase se passa em torno de 150 anos antes do episódio 1, essa fase 2 se passa a 150 anos antes da fase 1, ou seja, por volta de uns 250, 300 anos. A data não é exatamente certinha, porque os escritores gostam de ter esse espaço de manobra, né? Então eles não dão uma data certinha, daí você tem mais espaço para você criar história. Mas então essas histórias voltam ainda mais no tempo. E por que essa história volta mais no tempo? É mais ou menos seguindo a fórmula dos filmes, né? Episódio 4, 5 e 6 apresentou Star Wars ao mundo. Depois, episódio 1, 2 e 3 voltou no tempo e mostrou a origem de algumas coisas. Aqui, eles estão fazendo na fase 2 um caminho super parecido, que é voltar no tempo e mostrar como é que foi a época que precedeu os Jedi da fase 1, porque existem vários mistérios desta fase 2, do que os Jedi acompanham durante a fase 2, que impactam na história que acontece na fase 1. Por quê? Porque como estamos há 300 anos antes dos filmes, a galáxia ainda era uma coisa muito nova. A maioria dos planetas não tinham sido colonizados, tinha muita novidade, digamos assim. As comunicações também eram mais difíceis, então era muito comum os Jedi acompanharem, né, os grupos de desbravadores, né, que saem para mapear a galáxia. Os Jedi acompanhavam para dar proteção e tudo mais, porque tudo era mais difícil, né? As viagens entre mundos eram mais difíceis e tudo mais. Então, como tudo era novo, tudo era muito exótico, você tinha vários mistérios que ninguém sabia que existia, criaturas que ninguém sabia que existia, raças que ninguém sabia que existia, planetas que ninguém sabia que existia. E todas essas novidades, essa coisa bem de Velho Oeste, né, de desbravar, né, novos mundos, vai acontecendo durante essa fase 2, e muito desses mistérios que vão permanecer de muitas formas um mistério, vão impactar as histórias da fase 1 e posteriormente as histórias da fase 3. Então é meio que uma parada necessária para a gente voltar no tempo, para a gente acompanhar um pouquinho mais de como foi essa backstory toda, para a gente descobrir certinho de onde que vem certas coisas, de onde que vem certos personagens, certos mundos, certas raças e tudo mais. Então tudo faz parte da tapeçaria da saga aqui. Aqui a gente está fazendo a coisa inversa, porque normalmente em termos de cronologia, os livros sempre procedem às histórias dos quadrinhos. Os quadrinhos, na verdade, dão prosseguimento. Aqui no Brasil, como a gente tem 2 editoras lançando esse material, a Universo Geek é o que lança os romances e é a Panini que lança as histórias em quadrinhos, está tendo esse desencontro que muito quadrinho está chegando aqui na frente dos romances. Apesar de que, cronologicamente, a gente deveria estar lendo esses quadrinhos só depois de alguns dos livros. E alguns desses quadrinhos aqui da fase 2 meio que segue isso. Você tem essa minissérie, a Lâmina, que é mais à parte, segue aqui o Porter Engle, que é um personagem que a gente conhece, um dos poucos personagens da fase 1, que a gente já estava vivo na fase 2, que acontece 150 anos antes da fase 1. Ele é um dos poucos personagens que já estavam vivos, então por isso ele é um dos personagens que aparece aqui. Essa é uma saga mais à parte que dá para ler mais
sim, ler os romances, mas essas duas, apesar da história ser sensacional, a gente perde bastante do contexto. Esse volume 1 da saga principal, por isso que está a segunda temporada aqui, né? É a fase 2, segunda temporada da série principal em quadrinhos aqui da High Republic. Isso aqui é muito bom, mas a gente perde bastante contexto, porque os livros mesmo só começam a chegar este ano, ao menos no final deste ano, é a previsão. Uma das diferenças também da fase 1 para a fase 2 é que a fase 1 é mais longa, a fase 2 será um pouco mais curta. A fase 1 teve 6 romances, a fase 2 são apenas 4. Daí, chegando ao final da fase 2, dos quadrinhos da fase 2, tem vários quadrinhos para serem lançados ainda. Já aqui foi lançado na versão do título principal, já a fase 2 da versão Adventures está para chegar no final deste mês. Então são várias histórias em quadrinhos, fora os 4 livros, e depois disso tudo a gente vai para a fase 3, que já começou a lançar nos Estados Unidos, ainda segue inédita no Brasil, e a fase 3 dá prosseguimento a esse final da fase 1 aqui, que a gente viu. O Horizonte da Meia-Noite, uma das histórias finais, passa junto da história final da fase 1. A fase 3 dará prosseguimento à história aqui e dará ao encerramento dessa saga que começou lá no Luz do Jedi. Então acaba aí valendo bastante a pena a gente acompanhar desde o início. Acho que a fase 3 volta ao mesmo tamanho da fase 1, se eu não me engano. Serão 6 romances, 6 livros desses daqui, fora as suas próprias histórias em quadrinhos. Lembrando que cada fase terá o seu mangá também. Isso aqui é o mangá da fase 1, a fase 2 também tem o mangá, e o mangá da fase 3 ainda vai ser lançado nos Estados Unidos. Então o motivo desse atraso, né? Por que a gente fica tão atrasado, né? Os americanos já estão acompanhando a fase 3, a gente está já atrasado no início da fase 2. Como eu citei, porque existe essa diferença de, no Brasil, 2 editoras estarem sendo responsáveis por esse lançamento. A Panini Comics aqui lançando os quadrinhos, e acaba às vezes se adiantando, porque o Universo Geek, por causa do tamanho do nosso mercado, nem sempre consegue colocar um número de romances por ano que seja suficiente para fazer a história a correr um pouquinho mais rápido. Então a gente acaba ficando um pouquinho para trás, né? Mas quem sabe, com o pessoal assistindo o Acolyte, gostando dessa nova era aqui, o pessoal acaba não se interessando mais pelos romances, não comecem a comprar mais coisas, e daí a editora tem mais espaço no mercado para lançar com mais frequência esse tipo de material por aqui, para a gente não ficar tão atrasado. Mas só lembrando, não se preocupem, apesar desse montante de coisa que eu estou mostrando aqui, para assistir a série não será obrigatório ler nada disso, mas eu recomendo sim que vocês, se tiverem a oportunidade, que possam ler sim, porque é uma saga não só super divertida em si só, é gostosa, a leitura é super gostosa, muitos desses romances estiveram entre os mais vendidos nos Estados Unidos, então a recepção até agora foi super positiva nesses 3 anos de saga aqui. Os quadrinhos também são bem bacanas, a maioria dos quadrinhos eu gostei bastante. Eles não perdem muito para os romances não, apesar do que o principal são os romances. A história principal está acontecendo nos romances. Acontece muita coisa bacana nas histórias em quadrinhos, e você também tem todo o visual, né? Como era um projeto multimídia, desde o início, desde que os escritores começaram a criar a história, os departamentos de arte da Lucasfilm já começaram a desenvolver todo o visual dessa era, e é por isso que o visual é muito bem resolvido. E não só é muito bem resolvido, um visual tão bacana que a série vai manter muito desse visual. A série muda muito pouco. A gente vai... Todas essas vestimentas diferentes que estamos vendo aqui, os Jedi usando, o tipo de arma que eles usam e tudo mais, a gente vai ver bastante na série, porque é uma coisa tão bem resolvida, uma coisa tão bem feita,
que apesar da série se passar algumas décadas depois, ou seja, tinha até, digamos, uma desculpa se para os produtores da série mudarem um pouquinho desse visual aqui, apesar de ter tido esse espaço para mudar um visual, eles resolveram não mudar muito o visual, não manter o visual que os fãs da High Republic já conhecem, já gostam, porque é um visual super bacana que foi sendo desenvolvido junto com os livros, com os livros serem escritos, porque já se sabia desde o início que era esse projeto multivisual, multimídia, que teria os seus quadrinhos, os seus games, as suas séries, as suas animações e tudo mais. Então, desde o início, o cuidado visual, que é muito importante, afinal de contas, né? Star Wars começou como um filme, né? Então visuais são importantes. É por isso que o arrojo visual aqui sempre teve também um destaque, apesar de ter começado nos romances. É muito difícil entender tudo isso? Não tanto, vocês pegam um jeito. Não é tão difícil assim não. É mais prazeroso do que difícil. É um pouco da questão do universo Marvel, né? Quem acompanha o universo Marvel sabe que um filme acaba se conectando ao outro, né? Alguns mais, outros menos, e personagens de um filme aparecem em outro. Aqui nos livros e quadrinhos é a mesma coisa, né? Personagens que estão nos quadrinhos aparecem nos livros e vice-versa. As histórias vão se misturando. A história toda começa do mesmo ponto e acaba no mesmo ponto, né? Todos os quadrinhos terminam no mesmo grande evento que os livros terminam. Então você pega aqui o volume 6, que é o último, o volume 3 de Adventure, esse aqui não, esse aqui é o volume 1. O volume 3 do Adventure, ele acaba no mesmo volume final. Começou aqui, né? Luz do Jedi. E esse volume final aqui que eu queria pegar para vocês. Todos vão desembocar nos mesmos eventos deste A Estrela Cadente. Então você vê que é esse universo compartilhado, né, onde tudo tem o seu impacto um no outro. As histórias em quadrinhos, os livros, todos convergem para essa história aqui, que é a história final, uma história super impactante, é bem legal. Tem várias surpresas, surpresas mesmo, assim. Surpresas nível Game of Thrones, assim. E por isso eu acabo recomendando, porque a história em si vale a pena esse esforço. Se você gosta de leitura, se você gosta de livros, se você gosta de quadrinhos, vale a pena, assim, se jogar um pouquinho aqui nesta era. Vou tentar fazer uma coisa aqui para ajudar os interessados, que é colocar um pouquinho tudo meio que na ordem. Deixa eu só me acertar aqui, que é muito material, é muita história em quadrinho, para a gente ter mais ou menos a ordem de como deve ser a leitura. Já falei antes, vou repetir porque é importante. A história toda começa aqui, um dos livros mais importantes de Star Wars, porque não só é um livro muito bom, um dos melhores do novo cânone, mas porque não só ele faz a tarefa difícil de ser um bom livro em si, mas por ser o livro que apresenta uma era inteira e dezenas de novos personagens, e todos personagens bacanas. Então acaba sendo super importante. Começa com esse carinha aqui. Depois vamos para este livro aqui, Na Escuridão, que dá prosseguimento à Luz do Jedi. Lembra que eu disse? Esse é o primeiro livro adulto, este é o primeiro Young Adult Novel, primeiro jovem adulto. A história, né, começa nesse, cronologicamente falando. A leitura segue por esse. Lendo esses dois, daí dá para começar as histórias em quadrinhos. Começa aqui o número 1 de High Republic. Você já pode ler esse número 1. Na verdade, dá para ler o número 1, o número 2 e o número 3. Deixa eu só dar uma checada se é isso mesmo. É isso mesmo. Número 3. Leio esses três cronologicamente. Melhor parar aqui, porque se você ler do quarto volume, o número 4 dessa revista, você toma spoiler do próximo livro. Então é mais fácil você migrar para Star Wars Adventures
Número 1. Então estão seguindo certinho aqui a ordem. Reprisando. Luz do Jedi. Apresenta a história, apresenta a saga. Primeiro desdobramento, o livro Na Escuridão. Lê os dois, já pode se jogar nos quadrinhos. Volume 1, volume 2, volume 3 do título principal e o volume 1 do título Adventures. Isso na ordem cronológica dos eventos, ou mais próximo disso, para ajudar a leitura. Depois, vai para o segundo romance principal, segundo livro adulto, Ascensão da Tempestade, que marca mais ou menos o meio da série, né? O meio dos acontecimentos, onde várias coisas mudam bastante. Você tem várias reviravoltas aqui. Um livro super bom esse daqui. O Luz do Jedi eu acho um livro quase perfeito, e as poucas imperfeições que o livro tinha, este responde. E daí você percebe o quanto tudo já foi mesmo planejado. Tudo que eu achei que ficou faltando no primeiro, existe de sobra nesse segundo, porque faz parte do planejamento, né? A gente mostra, digamos, A, B e C no primeiro, C, D e E nesse daqui. Então isso aqui é a continuação à altura do bom primeiro romance. Este é o meio da história. Leu esse meio da história, aí você pode começar a dar continuidade nos quadrinhos principais. Vai ler o volume 4, tá aqui, e vai ler também o volume 5. E de quebra você tem já outras coisas positivas que já dá para ler nesse caminho também. O volume 2 do Adventures, e aqui já dá para encaixar esta minissérie do Adventures também, O Monstro do Pico do Templo. Você já pode encaixar essa leitura também. Essa personagem, como eu já tinha citado, ela aparece no Ascensão da Tempestade. Alguns até preferem ler esse quadrinho antes, que conta a história dela, então quando ela aparece no livro você já sabe quem ela é. Mas como no Brasil o lançamento isso aqui veio depois, eu acabei me acostumando com essa ordem de leitura, então nem acho que dificulta muito não. Então quem se interessar por essa personagem, a Tayoric, você tem esta história em quadrinho aqui para você se divertir. Você já pode ler o primeiro mangá também, ao menos o volume 1. Eu não indico o volume 2 ainda. Dá para ler o volume 2 um pouco mais para frente, mas dá para ler isso aqui. E você segue essa história à parte aqui, no legado da Halcyon. Chegou aqui? Vamos pro final, né? Para a história final. Como esta é a história final, super recomendado que se leia Estrela Cadente primeiro, né? Super recomendado. Ah, esqueci, gente. Olha só, é tanta coisa que já esqueci aqui. Tem o Fora das Sombras que você tem que ler antes. Leiam Fora das Sombras, que tem muito impacto nos livros. Depois do Fora das Sombras, Estrela Cadente. Depois do Estrela Cadente, daí eu recomendo primeiro Horizonte da Meia-Noite, que se passa junto com Estrela Cadente, e daí você pode seguir para os 4 volumes finais, Star Wars Adventures número 3, que os eventos desse daqui desaguam nesse daqui, mas eu prefiro que vocês leiam esse aqui primeiro, porque me ajudou muito a gostar dos personagens desta HQ. Vocês vão ler o final aqui do volume 6, que também deságua, tudo junto, né? Todas essas histórias desaguam no Estrela Cadente. E você tem isso aqui, Trilha das Sombras, que é essa minissérie final também, que é super importante, e deságua também desse mesmo final, dessa mesma história final. E por último, O Limite do Equilíbrio, que é a história mais à parte, então dá para ler da parte. E daí, quem não quiser esperar o lançamento
dos livros, eu já quero colocar nas mãos na fase 2. Você tem aqui a lâmina e os volumes 1 e volumes 2 da série da HQ principal da Panini. Pouca coisa? Bastantinho, né? Mas também super divertido. Esta HQ mesmo é muito, muito bacana. Então fica aí a expectativa pela série. Eu com certeza estarei assistindo na terça-feira. Querendo que mais quadrinhos e livros da High Republic sejam lançados o mais rápido possível no Brasil. Porque a maioria desse material aqui valeu bastante a pena. Talvez não seja para todo mundo, mas com certeza tem sido para bastante gente. Essa saga aqui está sendo um grande sucesso editorial no mercado americano. Está fazendo também bastante sucesso no Brasil. E não é à toa que por isso eles estejam agora ganhando séries. Já tinham ganhado um desenho animado infantil, é verdade, um desenho animado infantil no Disney Plus, o Young Jedi Adventures. Mas isso tudo prova o crescimento dessa era que começou há 3 anos atrás, segue firme e forte. A gente um pouco atrasado, ainda começando a fase 2, os americanos já curtindo o início, indo para o meio da fase 3, mas com certeza todo mundo curtindo os vários aspectos dessa coisa aqui. Super bacana, super interessante, que é esse outro período de tempo na saga de Star Wars, que acaba ampliando os horizontes, dando contexto, mostrando vários personagens bacanas. A maioria dos protagonistas são protagonistas super legais, assim, com perspectivas diferentes. Você tem o Buriaga, meu Deus, é um Wookiee Jedi. Evar Kryze, com toda a conexão através da música da força. Eozar Man, com todas as dificuldades que este rapaz enfrentará, não contarei aqui. Loden Greatstar, tanta gente interessante, tanto personagem bacana, tanto personagem legal. Silas Reef, F, um dos companheiros da F é o Diode, um dos personagens mais incríveis da saga. Se você conta pra mim o que é esse personagem, se alguém tivesse contado com antecedência pra mim o que é esse personagem, eu jamais teria acreditado que o personagem iria funcionar, porque é uma ideia tão absurda, e eu não vou contar aqui para não estragar a surpresa. Mas quem for ler Na Escuridão, observe bem o Diode, que é um dos personagens principais. Keith Traines, Skier, tanto personagem bacana. Lola, tanto personagem legal. Ty Uric, Stellan Dios, Bel Jetfar, tanto personagem legal. Esses nomes que eu estou falando aqui, acreditem, se vocês começarem a acompanhar esta saga, esses personagens ficarão também muito famosos. E a gente vai encerrar com esta personagem aqui, Vernestra. Folha das Sombras é um dos poucos que eu acharia super interessante eu ler, né, antes da série Acolyte, porque é dos livros no Brasil, por enquanto, que dá mais destaque para Vernestra, que nos Estados Unidos ela aparece primeiro nos infantos juvenis que não foram lançados no Brasil. Além dos livros adultos, dos jovens adultos, os americanos ganharam algumas aventuras infantis, e uma das protagonistas destes livros da primeira fase foi a Vernestra. Então, essa daqui não é nem a primeira aparição dela, ela dá as caras nos quadrinhos da Adventures também. Então você tem aqui um pouquinho da personagem, que será a única desta fase 1, ao menos até agora, confirmada a aparecer na série. Uma personagem super interessante. E é com ela que eu vou encerrar esse vídeo aqui.
contando os dias, as horas, os minutos por Acolyte, e também contando os dias, as horas, os minutos, os segundos, os milésimos até um novo romance, um novo livro, um novo quadrinho da High Republic ser lançado no Brasil. Então é isso, gente. Vou encerrando. E como diriam os Jedi dessa época aqui, pela luz e pela vida. Até mais.